Na verdade, eu vou falar sobre ética dentro de uma questão maior, que é essa questão do desenvolvimento e da inovação. Então, eu não vou me estender muito na introdução do tema, partindo então de qual é a relação entre conhecimento, desenvolvimento e sociedade. A gente, pelas imagens, a gente já vê que temos muitas relações, né? Na verdade, a gente tem uma relação de duplo condicionamento entre a ciência moderna e a sociedade capitalista. Uma alimenta a outra, né? E temos também uma problemática muito forte, muitas questões envolvidas, a questão dos venenos, a questão da preservação ambiental, né? De como é que está o nosso planeta. Enfim, eu vou tratar um pouco sobre essas questões de um ponto de vista das ciências sociais. Então, aqui estão algumas questões, né? Como é que ciência e tecnologia se inserem no cotidiano das pessoas, se existem estruturas de mediação entre quem produz ciência e tecnologia e os usuários, ou seja, a população em geral, né? Qual o significado da inovação em países da periferia mundial, como é o caso do Brasil. Também, se esses países que estão na periferia terão condições de competir na produção de inovação para empresas, que é um grande problema, a grande questão da inovação, né? A inovação em geral está voltada para a questão empresarial, para a competitividade. E uma última questão é se as empresas não deveriam, no Brasil, por exemplo, e em toda a América Latina, investir mais em ciência e tecnologia, em estruturas de P&D, enfim. Então, num quadro geral, como é que ciência e tecnologia vêm sendo vistas, né, no mundo e no Brasil? Né? Como, em geral, quando se fala em ciência e tecnologia, se pensa que a ideia assim, é o motor da grande transformação econômica, no final vai levar a um desenvolvimento econômico e social, né? Então, a tecnociência, né, e o capital estão sempre entrelaçados, envolvidos em várias questões, né? As agendas de pesquisa, que estão sempre girando em volta da criação de novos mercados, as manipulações genéticas, no final a gente conhece, a apropriação privada de organismos vivos, a criação de mecanismos e instrumentos que podem levar à destruição do próprio planeta. Várias questões, algumas boas, virtualidades positivas e virtualidades negativas. Aqui a gente tem alguns exemplos na filmografia bem comercial, inclusive, dessas questões, né? A rede, que é sobre a internet, Matrix, que todo mundo conhece, eu acho, Ataque à Experiência Genética, Blade Runner, ali é Tempos Modernos, aqui é Minority Report, que são filmes que trazem essas questões, algumas dessas questões. Então, quando a gente trata da questão da sustentabilidade e das suas relações com a produção de conhecimento, a gente tem que trazer necessariamente o debate sobre a relação entre produção de ciência e tecnologia, inovação, ética, precaução, né, o princípio da precaução, que é muito pouco usado quando se trabalha com ciência e tecnologia, e a questão das necessidades sociais. Então, desenvolvimento e inclusão social, e aí a gente vai trabalhar um pouco a questão da tecnologia convencional versus tecnologia social, e se a gente vai trabalhar com a mediação do lucro
ou com a mediação da ética, né? Essa que é a grande questão. Então, quando a gente trabalha com o modelo da cadeia linear de inovação tecnológica convencional, a gente tem o seguinte quadro. Da pesquisa científica resulta a pesquisa tecnológica, ou está encadeada, desenvolvimento econômico e, lá no finzinho, desenvolvimento social, né? Como uma... E os pressupostos disso. A busca incessante da verdade pela ciência, né? A ideia de que a ciência busca a verdade, que a ciência é neutra, uma evolução linear e inexorável da tecnologia em busca da eficiência e o progresso e o lucro como fim, nessa evolução da tecnologia em busca da eficiência. Está um pouco desformatado, tá, por causa do software. Então, a gente pode, se ficar muito ruim, a gente vai para o PDF. O progresso e o lucro como fim, né? Essa perspectiva vai sempre relacionar avanço ou atraso das sociedades ao nível de sofisticação tecnológica que possuem, por isso nós somos vistos como países periféricos, né? Porque nós não temos sofisticação tecnológica. Entretanto, as tecnologias são socialmente construídas. E isso é ignorado nessa configuração aqui. Então, o conteúdo da tecnologia e a sua forma final são influenciados pelos consumidores, por grupos dentro da sociedade, por interesses políticos, por interesses econômicos. Então, as tecnologias, elas são produto humano e, como tal, elas refletem os valores das sociedades em que elas são desenvolvidas. Tecnologias refletem e contêm os valores das sociedades em que elas se desenvolvem. Então, no modelo liberal de interpretação da realidade, os conceitos de inovação e tecnologia vão estar diretamente relacionados ao mercado, às leis da oferta e da demanda. Eles vão pressupor capacidade de compra, são vistos como recursos de competitividade. Tá? E aí entram, então, as tecnologias convencionais e a chamada tecnociência. Mas a grande questão a tecnociência, as tecnologias convencionais respondem, dando conta das inúmeras carências e problemas sociais que a gente tem nas nossas formações sociais? Na verdade, muito dificilmente, né? As tecnologias convencionais têm na sua raiz, demandas empresariais das camadas mais ricas, mais influentes da população. Então, mesmo na saúde, a gente vai ver que as demandas são já num nível que não é o nível do conjunto da população. E elas também, na economia, estão relacionadas com necessidades de aumento da lucratividade e, consequentemente, elas são poupadoras de mão de obra. Quanto mais desenvolvimento tecnológico, menos mão de obra se emprega nas empresas. Ela vai sendo paulatinamente substituída por processo de automação. Mas não geralmente foi isso. A gente conversa senão eu não vou dar conta da apresentação. Então, aqui estão as tecnologias convencionais, né? Alguns exemplos ali, exemplos tirados do filme clássico do Charles Chaplin, né? Em tempos modernos, são empresas, né? Já bastante automatizadas. Qual é a alternativa para isso? Relacionar os conceitos de tecnologia e inovação com a ideia de necessidades e de carências humanas e também de potencialidades sociais, locais, né? Buscando as possibilidades para a inclusão social. Então, a formação de redes para a inovação social e a articulação entre pesquisadores, outros atores relacionados à produção de conhecimentos, né? E as coletividades locais.
Aqui seriam alguns exemplos. Então, para pensar um mundo fora do mapa, que é o nosso caso, né? Fora do mapa desenvolvido, fora do mapa do desenvolvimento, é preciso, então, segundo o meu entendimento, pensar a ideia de inovação social, né? Recorrer a uma ideia que é adjetiva, a palavra inovação social, que teria o seu fundamento na resolução dos problemas coletivos, nas necessidades sociais, na preservação ambiental, e não na resolução de problemas de competitividade e produtividade das empresas privadas. Então, a agregação da palavra social é exatamente uma forma de marcar a diferença da perspectiva com relação àquele conceito reducionista de inovação que trata a inovação como tecnologia convencional, né? Desenvolvimento tecnológico. Então, aqui alguns dos exemplos, né? Que seriam inovações sociais. O SUS foi uma das maiores inovações sociais que a gente teve no Brasil nos últimos tempos. Apesar dele ter muitos problemas, ele foi um grande avanço com relação ao sistema de saúde que a gente tinha antes, que era um não sistema e era absolutamente exclusivista. Né? E nós temos vários outros, poderíamos citar vários outros exemplos. Então, o que seria esse conceito ampliado de inovação? A gente está vivendo num período de transição, período em que esse modo de produção dominante, que é o capitalismo, está numa crise sistêmica, já está em crise. Só que essas crises, elas demoram muito tempo para se resolver. A transição do feudalismo para o capitalismo se deu em mais de um século, 2 séculos. Então e também a gente não sabe para onde que a gente vai. Então, é preciso, no contexto de transição, ampliar esse conceito, né? Incluindo grupos subordinados. Né? E a ampliação do conceito ajuda, então, a tornar visível aquilo que foi colocado fora, né? Do mundo pelo pensamento colonial, digamos assim, pelo pensamento que é hegemônico e que exclui as periferias, que cria centros e periferias. Então, tecnologias sociais ou inovação social pressupõe participação coletiva, informação e inclusão. O conceito vai remeter sempre a uma proposta inovadora de desenvolvimento que considera a participação coletiva no processo de organização, desenvolvimento e implementação, né? E está baseado, como a gente já falou, na resolução, na criação e disseminação de soluções para problemas voltados a necessidades concretas da população e também a potencialidades locais, né? Alimentação, educação, energia, habitação, ambiente, né? Sempre considerando a ética e o princípio da precaução, tão pouco usados atualmente. Uma coisa importante a ressaltar aí é que inovação social e tecnologias sociais não são uma exclusividade da área de humanidades. Elas são a principal característica da inovação social, ou inovação no sentido amplo das tecnologias sociais, é exatamente atender necessidades humanas, preservar a natureza e não está voltado só a atender a questão da lucratividade das empresas. Então, aqui alguns conceitos, né? O conceito de inovação, o conceito estrito de inovação, que é esse conceito mais ligado à competitividade das empresas e ao lucro, o aumento da produtividade, que historicamente foi como se desenvolveu a sociedade capitalista. O conceito de inovação social, né, que surge a partir de correntes críticas a essa visão de inovação mais restrita, né, e que se refere à questão da redistribuição e da equidade social e preservação social.
ambiental e um conceito ampliado de inovação, né, para não ficar tendo que adjetivar o conceito. Então, falar em inovação no sentido ampliado, né, que é exatamente essa outra visão de inovação que está voltada à resolução dos problemas sociais em geral, não só aos problemas empresariais, e dependem, em grande parte, né, do grau de informação da população, de instrução da população e da distribuição do saber. Tá. Ou seja, é preciso que se tenha informação, que se tenha uma educação adequada e que se tenha uma boa distribuição do saber para se alcançar mais facilmente processos de inovação na sociedade. Então, essa visão da inovação em uma perspectiva mais abrangente, ela pode e deve ser vista como um instrumento de inclusão social, redução de desigualdades e resolução dos sérios problemas econômicos do país. E sempre que se reduz o conceito à sua face econômica, né, a gente vê que tem sérios problemas, né, nas políticas públicas que vão se orientar num sentido não de reduzir a desigualdade, e sim de financiar atividades de P&D que deveriam ser responsabilidade das empresas. CTI, slide. Oi? CTI, slide. O que tem CTI? O que é? Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, quando a gente lança um olhar, né, sobre a história das relações entre o ser humano e a natureza, e dos seres humanos entre si, a gente vê que tem um processo permanente de inovação que acompanha a ação humana. A gente partiu lá da caça, né,